Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no canal Graça e Salvação. Eu sou Marcos Peter Soares, sou professor, também tenho formação em teologia e coordeno aqui o projeto Graça e Salvação. Você que já é inscrito aqui no canal deve ter observado já faz um tempinho que a gente não aparece devido a algumas correrias, algumas diligências e algumas dificuldades de agenda, mas agora em 2025 nós estamos retomando com o canal e a partir de hoje nós vamos ter também um momento aqui para alguns vídeos com react, com reação, né? A gente chama vídeos de react, é aquele vídeo que a gente assiste outro vídeo e faz uma reação. E eu quero contar com a sua participação. Se você não for inscrito, está chegando a primeira vez, eu convido você a se inscrever. O canal Graça e Salvação trata sobre assuntos espirituais, assuntos da máxima relevância para o seu crescimento espiritual. Falamos de Bíblia, teologia, fé, salvação, profecias, escatologia, fé e ciência, criacionismo e outros assuntos mais. Também falamos sobre saúde, estilo de vida cristão. Então eu quero convidar você a que fique atento. Hoje nós temos um tema muito importante: música e adoração. Será que faz diferença o tipo de música que você e eu oferecemos a Deus? Nós vamos estar reagindo hoje a um vídeo com o Oziel Abner, é um cantor angolano evangélico, um cantor de música gospel. Ele participou de um podcast chamado Necessário Podcast, onde ele vai falar algo revelador, algo incrível que para muita gente é novidade, mas para quem já conhece o assunto da música sacra, da adoração a Deus, é algo que já deveria ser conhecido. Pelo menos já deveríamos ter parado para refletir sobre isso. Ele vai falar sobre as influências dos ritmos musicais no mundo espiritual. Será que o tipo de música que nós cantamos a Deus em casa, no culto familiar, na igreja, no templo, será que o ritmo afeta a nossa comunicação e adoração a Deus, a aceitação dessa adoração perante Deus? Será que nós podemos estar adorando a outro ser e não a Deus com o tipo de música que nós apresentamos, que nós ouvimos, que nós cantamos juntos, seja em casa ou na igreja? Será que apenas colocando uma letra sacra, uma letra cristã, uma letra teologicamente correta, falando do amor de Jesus, uma letra cristocêntrica, será que essa música já está pronta e própria para adoração? É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Mas antes da gente entrar aqui no vídeo que nós vamos estar reagindo, né? O vídeo de hoje, vou até colocar aqui uma palhinha, daqui a pouco vocês vão estar vendo aí. Aí tem uma imagem que está em pausa, que é justamente desse podcast que a gente vai estar reagindo hoje, sobre a questão dos ritmos e a invocação de espíritos e a adoração verdadeira versus a falsa adoração. Mas eu quero convidar primeiramente você que abra comigo a palavra de Deus para a gente refletir. Afinal de contas, esse tema é um tema também bíblico, a verdadeira adoração. Abra comigo a Bíblia, se você puder, abra sua Bíblia, ou pelo menos acompanhe conosco a leitura, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O que diz a palavra de Deus? Preste atenção. O apóstolo Paulo escreve: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vou repetir o texto. 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Até as coisas pequenas, como Paulo colocou, comer e beber, que são coisas materiais aqui, relativas à matéria. Tudo que formos fazer, quer comais, quer bebais, ou escutais uma música, ou apresentais uma música, façais tudo para a glória de Deus. Será que as músicas que temos cantado e que temos ouvido têm sido para a glória de Deus? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje, mas eu quero ainda pedir que você abra comigo agora, ainda mais uma vez, a palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Olha o que diz aqui, é uma história bem conhecida. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 11. Aqui nos fala do momento em que o profeta Elias estava no Monte Horebe. Ele estava ali apreensivo, preocupado, ele precisava ouvir a voz de Deus e algo aconteceu. Veja só. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. E Deus lhe disse, falou para Elias, o profeta Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor.
E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias, o profeta Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Aqui nos relata um pouco da história do profeta Elias quando ele havia se abrigado, se refugiado em uma caverna, estava desanimado, estava deprimido, ali com medo de uma circunstância que estava acontecendo. Nós sabemos que Elias estava sendo perseguido. E então alguns fenômenos aconteceram ali. Deus permitiu que viesse um forte vento, um terremoto, fogo, tudo aquilo para chamar a atenção de Elias. Mas o interessante é que em nada desses grandes moveres ali, do terremoto, esse vento poderoso, barulhento, não foi necessário, ou não foi o suficiente para que Elias ouvisse a voz de Deus. Mas depois de tudo aquilo, Deus vem com a voz, como diz aqui, uma voz mansa e delicada. Então Deus se manifesta e conversa ali com Elias e fala com o profeta. Observe que Deus não estava num grande vento barulhento. Ele escolheu uma voz mansa e delicada, mansa e suave, como sempre é a voz de Deus. Agora, para concluir, eu quero chamar a sua atenção aqui para um episódio que se refere a um momento também envolvendo a questão de um outro personagem bíblico, agora o rei Davi, e o futuro, que seria o futuro rei Davi, e Saul, o rei Saul. Saul estava possesso de demônios, de espíritos maus, e então ele foi aconselhado a buscar alguém que tocasse música suave, assim como a voz suave que falou com Elias, para que os espíritos maus pudessem se retirar de Elias. Onde é que está escrito isso? Está, se você quiser anotar aí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 até o 23. Olha só, 1 Samuel, capítulo 16, do verso 14 ao verso 23. Aqui conta a história de Saul, o rei Saul, sendo atormentado pelo espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor,
e o espírito mau se retirava dele. Veja que interessante, meu querido amigo, minha querida amiga, estudante da Palavra de Deus, amigo aqui do canal Graça e Salvação. Saul estava acometido, estava sofrendo, estava sobrecarregado, possesso por um espírito maligno, um espírito mau. O próprio Satanás havia tomado posse da vida espiritual de Saul. E alguém deu um conselho muito sábio: olha, convide alguém para tocar uma música suave e o espírito maligno vai sair de ti. Saul mandou chamar Davi. Davi era conhecido como um servo de Deus, um homem de oração e também habilidoso em tocar harpa, um instrumento que produz uma música muito suave. Se você conhece o som da harpa, você sabe que é um som muito agradável, muito suave. E Saul então recebeu Davi, gostou de Davi, da presença de Davi, e toda vez que Saul estava ali possesso, Davi tocava a harpa. Com certeza, imagino que um salmo de adoração, de louvor a Deus, trazia paz ao ambiente, paz a Saul. E o espírito mau se incomodava com aquela música de adoração a Deus, aquela verdadeira adoração, e aquele espírito mau saía. Porque onde há música sagrada, a música divina, a música celestial, a música santa, Satanás e os seus anjos não conseguem permanecer naquele ambiente. Queridos, vamos agora então à nossa reação. Essa reflexão foi só para a gente falar um pouco sobre a seriedade do que é a música sacra, ou a música que aparentemente parece ser sacra, mas não é de adoração. Vamos ouvir então o comentário do Osiel Abner, músico evangélico angolano, nesse podcast. Reflita sobre essas palavras e vamos analisando, vamos observar esse conteúdo que é muito importante. Eu já convido você para que compartilhe com pessoas que cantam na sua igreja, no Ministério de Louvor, os líderes da música. A você também que tem alguém que canta na igreja, né, que conhece aí um amigo, de repente você canta, preste atenção sobre a questão dos ritmos na adoração a Deus. Vamos ouvir então este músico evangélico falando sobre isso, lembrando que ele é de Angola, um contexto lá na África, onde há muita presença da música de invocação aos espíritos. Uma coisa muito polêmica. Esses dias atrás aí, viralizou um vídeo no Brasil, primeiro com um músico bem conhecido aqui no Brasil, falando sobre célula musical. Ele, particularmente baterista, falando da célula musical. Enfim, que ele teve uma experiência, que ele foi tocar nos países africanos e ele foi fazer um ritmo, repreenderam ele. Cara, não faz isso aqui. Não faz isso aqui, senão vai começar a manifestar aí. E cara, você chamou minha atenção no primeiro episódio que a gente gravou, porque você tocou nesse assunto. Isso é real. Em Angola, existem alguns ritmos que evocam literalmente espíritos malignos? É verdade. Tá, mas é um ritmo específico? Não, são vários. Sabe, igual pop rock. Eu falo isso porque eu sou músico. Poucos sabem, mas na igreja do meu pai eu era baterista. Eu tocava bateria, mesmo. Isso é um assunto que muitas pessoas têm dúvida e várias pessoas perguntaram para mim. Inclusive eu postei lá no Instagram recentemente falando um pouco. Existem ritmos que eles foram criados e consagrados para adoração a espíritos demoníacos, tá? Isso é real. Existem ritmos que Satanás se apoderou e ele colocou nominalmente, isso é meu, tá? Vamos lá, existem coisas, por exemplo, que no meu ponto de vista impossível é você adorar com certos ritmos. Adorar a Deus, no caso. Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. A gente vai ler em Levíticos, a galera nos chama levita quando a gente canta no culto, mas eu vejo que a tribo com tamanha responsabilidade tremenda, cara. Primeiro que o sacerdote, ele precisava, primeira coisa que ele precisava fazer é tirar a cinza e colocar perto do altar, trocar as vestes e depois colocar uma nova lenha e acender um novo fogo. E a Bíblia vai falar que essa chama não se apagará. Eu creio que, tal como o mundo das trevas, ele só faz cópia. Satanás não criou nada. Só que Satanás, ele sempre quis ser adorado. Já se perguntou?
Satanás ele chega no deserto com Cristo e ele fala várias coisas, tenta muita coisa. Aí Satanás ele fala assim, talvez muitos cristãos nunca entenderam a profundidade que tinha nisso que Satanás falou. Se prostrado me adorares, não é só dobrar o joelho, me adorares, tudo isso, todos esses reinos. Satanás levou Jesus a um lugar alto e mostrou todos os tronos da terra. E falou, se você dobrar o joelho, nem precisa morrer na cruz. Resumindo, ele falou isso. Isso tudo vai ser teu. Me adora agora, que tudo isso eu vou te dar. Pessoal, observe, fique atento ao que ele vai falar agora. Não é interessante que esse músico, possivelmente, ele não conhece o contexto que nós conhecemos chamado de grande conflito. O contexto do conflito cósmico, não é? Dentro da escatologia, como nós conhecemos. Mas observe que ele está deixando claro que o ponto de interesse, o ponto de controvérsia nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, é a adoração. Satanás quer ser adorado. Se você oferece para Deus uma música, falando aqui da música, né? Ele já vai adentrar aqui a questão dos ritmos. Se você oferece, se eu e você oferecemos a Deus uma música contaminada, nós deixamos de adorar a Deus e automaticamente nós estamos adorando a quem? Só para a gente refletir, tá? Vamos continuando. Jesus ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus e tal, e Satanás foi embora. Mas isso ficou. Satanás é um cara que sempre quer adoração. E uma coisa diferente do comum, que nós sabemos que acontece, que é o ritmo, qualquer tipo de ritmo. Você está lá tocando louvor e de repente tem um atabaque. Eu estou fazendo um ritmo comum angolano que nós usamos para cultuar. Só que existem ritmos, William, que são totalmente consagrados a demônios. Existem ritmos que nem chegam para vocês, da mídia, para a galera da mídia e tudo mais. Existe a galera do rap, hoje, que está usando bastante, muita atabaque misturada com os beats. A galera do funk usa várias tabaques misturadas com beat, porque não é só. E aí eu vou falar algo muito sério. Existem invocações específicas para os ritmos específicos consagrados a Satanás. Existem ritmos, por exemplo, que, vai lá, isso é bem pesado. Isso que eu vou falar agora é bem pesado. Existem ritmos, por exemplo, que vão ser colocados dentro do funk, que é para uma invocação certeira para um espírito de homossexualidade e sexualidade. Ah, Zé, mas não precisa. Cara, é que é célula rítmica. E no físico, na bruxaria, quando estão fazendo o ritual, eu não preciso falar de como que funciona, mas quando eles estão lá, eles têm que ter um cara percussionista. A Bíblia vai falar que em Satanás, em Isaías, eu creio, nele estavam os tambores. E isso é muito porque vários tradutores traduzem de formas diferentes. Neles estavam instrumentos, alguns traduziram que neles estavam os pífaros, né? Só que o que me vem no meu espírito quando eu leio isso na palavra é o seguinte, William. Pensa. Você está lá fazendo a invocação do espírito e quando bate cincado, quando é muito constante, quando os caras estão suando mesmo, aí vem a manifestação do espírito. Elias, ele se levantou contra os profetas de Baal, porque o povo de Deus, ele se converteu aos espíritos de Baal. E naquele tipo de consagração, se você lê Reis, segundo Reis, eu creio, que Elias, ele quando se levanta, eles fazem adoração aos deuses. E nessa adoração aos deuses, se você for estudar os originais, eles tinham ritmos e era sempre com tambor. Meu amigo, minha amiga, não sei se você está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aí do Oziel Abner, né? Esse cantor gospel aí de Angola, não é? Ele está explicando aí que o povo de Deus, conforme está na Bíblia, né? Isso aqui é bem conhecido. Se você é cristão, você estuda a Bíblia, você conhece essa história. O povo, na época ali de Elias, em vários momentos, o povo de Israel, ele se contaminou com adoração pagã e eles estavam ali adorando a outros deuses e envolvia tambores ali. Interessante que o texto que nós lemos aqui na introdução, antes de começar o react aqui, você percebeu, a gente leu o momento em que Elias está na caverna. Deus aparece depois ali, permite que haja um grande vento, um terremoto, um fogo, mas Deus se manifestou com a voz calma e suave. Lembre-se disso. Agora, vamos continuar ouvindo aqui a fala do Abner. Sempre que tem uma guerra de Israel, sempre que Israel fosse lutar,
era sempre com tambores, os levitas na frente. E sempre que Satanás quer se levantar, é sempre com tambores e com instrumentos. Agora, Uziel, quais são os ritmos que são consagrados a Beuzebu, a Satanás? São vários. Muitos. Hoje, Satanás, ele colocou isso muito no cross-media, então você vai ver isso em tudo que é mídia. Você vai ver até em música de criança que você nunca imaginaria. Por isso a Bíblia fala, vigiai e orai. Então eu creio muito nisso, cara. Eu creio muito porque eu vivi isso na pele. Eu vivi coisas do tipo, a gente tá tocando na igreja e o meu pai fala assim, ei, para de tocar isso. E a gente só tava tocando a bateria. E você sente o teu corpo, você se sente motivado a tocar. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que nós precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está aí. Agora, o que esses ritmos fazem no mundo físico? Aí é punk, cara. Pode manifestar um espírito. O cara coloca um funkzinho na casa dele, isso tá curtindo, né? Tá bom. Pra ele. Uziel, pra mim não consigo, cara. Pode ser até um pouco de um lado meio religioso, mas eu sei a essência do que tem. Você atrai espírito de sexualidade dentro da tua casa. Quando você não conseguir suprir, você vai trair tua mulher. Uziel, mas só porque eu ouvi funk, Aí existem vários outros estilos musicais, axé, existem vários estilos, e isso tudo saiu de Angola. Vou te explicar como é que aconteceu a evolução musical do Brasil. O Brasil era índio, e os escravos angolanos, especificamente, saíram de Angola e foram para a região do nordeste do Brasil. Chegando lá, eles foram para a Bahia, e nessa região da Bahia eles chegaram, e eles foram e fizeram várias ramificações rítmicas. Trouxeram junto a Umbanda, trouxeram junto várias coisas. E trazendo isso tudo, isso é a história do Brasil. Trazendo isso tudo, eles trouxeram aquilo que era a essência. Porque antes da África ter sido catequizada, ou seja, evangelizada pela palavra, eles conheciam a especificidade rítmica e demoníaca. Era isso que existia. Se você estudar o Antigo Egito, se você estudar várias coisas daquilo que é a história real, material de África, você vai ver que era aquilo, entendeu? Então, quando eu falo de ritmos, eu falo com certa autoridade porque é isso. Agora, como eu posso mudar, cara? Um ritmo é uma sequência de notas que vai sincando. Você sabe, você é músico. Sim. Muda um pouco, acabou. Mas me diga uma coisa, aqui, não colocando uma saia justa em você, né? Nesse quesito aí. Mas aqui no Brasil, tem alguma música que é descarado, que tenha esse ritmo? Não vai dar pra falar, né? Não, uma mas pergunta... deve me cancelar hoje. Não pode falar, mas... Não precisa falar o... Tem louvor que tem. Olha, preste atenção. Aí ele vai citar aqui agora, ele vai até comentar aí sobre algum cantor gospel, sem citar o nome. Mas veja só, o ritmo, como ele colocou, existem ritmos específicos para invocar espíritos e até na música, entre aspas, de louvor das igrejas. É isso que ele está falando. E quais seriam esses ritmos, né? Nós, por exemplo, nós, adventistas do sétimo dia, nós temos um manual da igreja. Nós temos uma decisão a nível de divisão sul-americana sobre o tipo de música agradável a Deus, o tipo de música apropriada para o louvor e adoração a Deus. Se você buscar o manual da Igreja Adventista, buscar aí essa declaração, as diretrizes sobre música, você vai encontrar os ritmos que a igreja desaconselha a usarmos. Entre eles, nós poderíamos citar o pop rock, o jazz, o blues e suas variações, o jazz e suas variações. Todos esses ritmos que, inclusive, tem uma questão da síncope, que nós até já tratamos aqui e vamos tratar em outros vídeos. E aí, se você fala assim, mas eu queria uma referência, um padrão, olha, eu vou dizer a você, nós temos o Ministério Graça e Salvação, tem uma rádio web com uma seleção musical, um repertório bem interessante para você poder tirar ali alguma fonte de material, né? Uma fonte básica de música para você ouvir, para você adorar e para você ter uma referência. Temos lá, por exemplo, as canções dos inários, né? De vários inários, inclusive o inário adventista do sétimo dia. Você está falando que é só o inário que Deus aceita? Não, não é só o inário, mas existe um padrão, existe uma questão de síncope, o ritmo, né? O ritmo
que está de acordo com o ritmo biológico do nosso corpo. Inclusive, nós fizemos uma live aqui com o Dr. Hélio Potin, que ele trata muito bem sobre isso. Ele é fisiologista, professor na Universidade Federal no sul do Brasil, e ele explica muito bem. Eu aconselho você a procurar aqui. Nós temos uma playlist que fala sobre essa questão de música e saúde e espiritualidade também. Vamos prosseguindo aqui. Louvor. Tem. Não posso falar. Uhum. Existem louvores que tem. Existe uma cantora que ela foi muito famosa nos anos 2013, 2012. As letras dela são... Se você colocar no ramo espiritual, você vai falar, que loucura. É como se ela falasse isso, vem se entregar para mim, como na primeira vez. E ela fala várias coisas, não sei, para quem pegou, pegou. E existiram apresentações dessa cantora, se vocês forem procurar, que dentro do ritmo sertanejo, que não tem muito a ver... Ah, Zé, mas posso ouvir? Pode. Cuidado principalmente com a letra e ritmo. Agora, ela colocou umas tabaques mesmo, escancarado, que pra quem ouve fica como se... Cara, eu quando ouvi aquilo, eu falei, meu Deus. Mano, como que essa pessoa consegue dançar isso aqui, ouvir isso aqui? Porque são coisas que, cara, tá muito na cara. Hollywood tá cheio. Estados Unidos tá cheio. Existem músicas que só tem... Eles disfarçam a tabaco com tarol, sabe? E da bateria você... Cara, mas como? E essa música gruda na cabeça. E você fica, cara, como assim? Existem frequências rítmicas que entram na tua mente, abrem portais e dão acesso. É como se você estivesse dando legalidade a espíritos de entrar na tua vida porque você deu liberdade. Olha, perceba que ele está falando aqui de música de louvor, música evangélica, que você abre um portal ou dá legalidade para que Satanás entre na sua vida. E nós temos visto hoje em muitas igrejas, momentos de louvor, momentos ali congregacionais, que era para preparar o espírito do ouvinte, as almas ali que estão presentes, ali as pessoas, os adoradores, para a mensagem falada da palavra de Deus, aqueles momentos que antecedem a pregação da Bíblia, bíblica, não é? A leitura, o estudo da palavra. As pessoas cantando estilos musicais como pop rock, balada gospel, balada romântica gospel. E a letra é muito bonita, as pessoas ali não conseguem nem assimilar mais, nem discernir o ritmo. Elas já estão tão acostumadas com aquilo que parece que é algo normal e natural. Ele está falando que há ritmos dentro das músicas ditas cristãs. Citei aí, por exemplo, pop rock, ele vai falar sobre isso aí, eu creio que no início também ele comentou alguma coisa. Se você quiser, depois você pode rever aqui o vídeo, não é? Então, assim, há ritmos que são feitos especificamente para adoração ao diabo e que hoje estão dentro das músicas ditas de louvor para o momento de adoração, para o momento em que as igrejas oferecem ali o seu culto a Deus. Coisa terrível, né? Mas veja como o inimigo é terrível, né? Ele engana mesmo. Entendeu? O mundo espiritual é muito organizado. Satanás não entra em nenhum lugar que ele não tem uma mínima brecha. Que talvez isso seja a brecha que está invadindo vários corações. O cara já tá triste e me coloca uma música de uma cantora que é conhecida por fazer sad sounds, que a melodia nem é só sobre ritmos, tá totalmente consagrada a Satanás. Você sabe os ritmos, você sabe as notas menores para você fazer notas de terror, por exemplo. Então são frequências que atingem o nosso cérebro e nos fazem nosso lóbulo pré-frontal ele fica ativo às coisas espirituais. Isso você pode pesquisar na psicologia, você vai ver que o que eu tô falando é verdade. E é isso, irmão. Mas assim, ainda dentro desse assunto, sem colocar em saia justa também, uma perguntinha que eu sei que vai rolar aí nos comentários. O próprio Uziel disse aqui, e já ouvi várias pessoas dizerem também essa frase, que Satanás ele não cria nada, ele copia, ele é um eterno copiador. E uma das coisas que você disse aqui hoje é que ele sempre quis ter para ele, e ele sempre afirma, isso é meu, mas não é dele de fato. Vou dar um exemplo, quando tem uma pessoa possessa, ele vai falar, não, ela é minha. Mas não é dele, caramba. E ele fala, é minha, entendeu? Você não acha que seria muita pretensão, e eu não tô falando da gente consagrar
tirar a consagração, consagrar coisas profanas, não é isso que eu tô falando. Tô fazendo uma pergunta aleatória. Não seria muita pretensão nossa atribuir a exclusividade de coisas ruins quando o assunto é rítmico, tendo em vista que quem criou a música Foi e o Deus. instrumento foi Deus? Tem, mas vou contar um texto bíblico pra gente pegar. A Bíblia vai falar que o povo de Israel foi para Jericó. Os muros caíram e Deus ele deu uma ordem. Deus falou assim, cara, todas as riquezas desse povo queimem. Só que houveram pessoas, eu não vou me lembrar do nome, que eu tô lendo agora de novo a Bíblia e eu vi aí em Êxodo, que Deus ele mandou e os caras meio que deram... Pegaram os animaizinhos ali. Os animaizinhos do ouro de Jericó, esconderam. E na outra batalha o povo de Israel perdeu. E daí Deus falou, cara, Josué, se liga. Foi até em Josué. Se liga aí. Porque aqui esconderam isso. Tem um negócio sujo aqui. Existem coisas, William, que Deus ele não se deixa escarnecer. Tá? Então, o que eu creio, Ziel, Satanás ele não é dono de nada. Tanto que hoje existem vários ritmos de afrobeat e tudo. Existem músicas de afrobeat, por exemplo, afrobeat que tá tendência hoje. Existem vários cantores do afrobeat que hoje estouraram no mundo todo. Hoje, nas músicas mais estouradas, no top 3 tem sempre um afrobeat. Agora você me pergunta, Zé, o afrobeat tem vários estilos que tem negócio macabro. Tem, cara. Tem. Eu sei que tem. Satanás é dono do afrobeat? Não. O que acontece? O que eu, como músico, num olhar musical, eu faço? Eu mudo a célula. Eu mudo o ritmo. Eu faço uma diversificação. E eu consagro tudo quanto eu fizer aos pés do Senhor. O Senhor sabe, eu falo assim, Deus ele não precisa que o mundo entre para a igreja. Deus é autossuficiente, cara. Olha, uma coisa muito interessante, não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio aqui do Oziel Abner. Ele está explicando o seguinte, Deus é o criador da música, de fato. Mas Satanás, o que ele faz? Ele é perito em distorcer. Por exemplo, Deus, vamos colocar aqui, Deus criou todas as plantas, todas as frutas e etc. Satanás, o que ele fez? A estratégia dele, inclusive tem um texto da Pena Inspirada, né, Revelação Profética, que comenta sobre isso. Deus criou as frutas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, alimento saudável e natural. Mas a combinação errada, a mistura, a fermentação... Por exemplo, vamos falar aqui da cana. A cana é uma fruta, não é, que Deus deixou na natureza para a subsistência, para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Mas se você deixar a cana, transformar ela num líquido, num suco, e deixar ela fermentar, ela se transforma em cachaça. Ou seja, aquilo que Deus fez de bom, Satanás coloca na mente do homem para deturpar. Vamos dar outro exemplo aqui, o suco de uva. A uva é algo natural, saudável, salutar, não há problema você tomar um suco de uva. Mas aí então vem a distorção. Pega esse suco de uva e deixa ele fermentar, ele se transforma num vinho, né? Um vinho fermentado. Então, Satanás faz isso. Satanás não é criador de nada, ele não cria nada, ele só distorce o que Deus criou. É o que ele basicamente está falando aí. Vamos continuar aqui, estamos quase terminando. Eu não vou conseguir levar o mundo para a igreja. Aí eu preciso... Porque Paulo ele fala, cara, não vos amoldeis a forma de pensar do mundo, mas sede transformado pela metanoia, pela mudança de mentalidade. Para você, o que acontece? Deus não quer que a gente se amolde ao mundo. Ele quer que a gente não se conforme para que sejamos transformados por uma mudança de mentalidade. Porque só depois dessa mudança de mentalidade a gente vai experimentar a vontade de Deus. Então, existem coisas, cara, por exemplo, que você contou teu testemunho doido, cara. Mano, pensa teu testemunho doido. Cara, você não se amoldou. Você olhou para aquilo lá, você sabe do teu passado, você tem que fazer um podcast em dia falando da tua história, cara. Você cobra o Will. Cara, a história do Will é uma das histórias que eu falei, cara, é o cara que eu vi, meu Deus. E você não se amoldou. E no meio, que para os nossos olhos cristãos é um negócio legal, mas você não se amoldou. Você foi transformado pela renovação do teu entendimento para você experimentar isso que você está experimentando. Então, é o que o pastor falou ontem, teve renúncias.
E até para ritmos, para coisas, tem renúncias. E como músico, o que eu faço? Eu organizo, cara. Eu sei separar. Isso é profano. Eu não vou misturar o profano com o santíssimo. Jamais. Se eu não conheço o meu coração, eu falo assim, Deus, isso aqui não é teu, eu não coloco. Que eu conheço, eu estudo a essência daquilo. Quando falando do worship, eu falei, mano, vou estudar isso aqui. Aí eu vi que dentro do worship colocavam umas notas específicas para atingir lugares mentais. Eu falei, não. A galera tá ouvindo isso agora, eu já ouvi isso do tempo da Hilson, eu falo inglês, Austrália, a galera falando. Aí depois de vários tempos, começar a falar de ritmo, falar de tambores, tribal no meio do worship. Falei, cara, não faz isso aí. Porque a invocação demoníaca, Satanás, ele tá se escondendo em tudo que é lugar. Não é só no pop rock, não é só em qualquer lugar. Satanás, ele procura qualquer brecha. De repente a igreja tá lá. E você não sabe que você tá dando poder aos demônios de se manifestarem no lugar. Muito forte, muito forte, muito forte isso, não é? Ele está falando aqui que dentro do worship, as músicas de worship, que é a música de adoração aí das igrejas, aquele momento congregacional, música congregacional, né? De supostamente adoração, com tambores aí, com as pessoas ficam animadas, não é? Inclusive tem pessoas que acham que o reavivamento da igreja vai vir por essa música, é emocionalismo. Mas emocionalismo não é reavivamento, tá? Deus, ele quer atuar aqui, ó, no lobo frontal. É nessa área que o Espírito Santo se comunica. Se você tem uma música que te leva a ficar emocionado, que tem mais ruído do que você consegue ouvir a sua própria voz, saiba que isso está te afastando de Deus. E o Espírito Santo não pode habitar numa mente entorpecida com esse tipo de ritmo de música, tá? Então é algo muito sério. Vamos continuando aqui. Entendeu? Então é sobre isso. Na verdade, essa pergunta eu fiz, até eu quero deixar claro que eu nem consumo esse tipo de música, né? não é o meu gosto. Mas assim, é porque é justamente aquilo que você estava dizendo. Existem bandas aqui cristãs, gospel, existem ritmos aqui que não tem o gospel disso aqui também, entendeu? E o povo vai lá e consome, só mudou a letra. É a mesma coisa, é a mesma pegada. Olha só, o entrevistador aí, ele entendeu. Tem músicas gospel que só mudam a letra. E nós já falamos aqui em outros vídeos aqui do canal também, como nós temos a playlist aí, já entrevistamos até um especialista, um ex-roqueiro falando sobre isso. Você pega a música, olha, é uma música de adoração, está num CD X, a gente usa na igreja. Quando você coloca ela junto com outras músicas do mercado convencional da música, digamos assim, você vê que sobrepõe o ritmo, é perfeito, é a mesma coisa, só mudou a letra. Satanás, ele sabe o que faz, né? Satanás, ele quer enganar o ser humano. Olha, Deus estabeleceu o sábado como dia de descanso. Aí, Satanás vem. Não, pode ser o domingo, pode ser qualquer dia. Deus estabeleceu o casamento é entre homem e mulher. Satanás, não, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Pode haver milhares de gêneros. Então, Satanás, ele é um expert em adulteração e falsificação. Mas se você tiver com discernimento do Espírito Santo, você consegue enxergar o original. Hoje o mercado gospel, ele abrange tudo, cara. Ele tem de tudo que você quiser ouvir, tem ali. Entendeu? Então a minha pergunta é mais baseada nisso. Tipo, porque, cara, não mudou, só mudou a letra. Tá, agora eu vou colocar na saia justa. Cara, para os nossos ouvintes aqui, que se preocupou com esse assunto, qual é esse tipo de ritmo? Como ele vai ter essa percepção? Existem várias tribos africanas. Da África do Sul, Ubuntu. De Angola tem várias tribos. Quimbundo, Kikongo. Tem várias tribos. Que cada tribo tem seu grito de guerra. Tá? Eu venho da tribo Quimbundo. Luanda, que é a cidade capital, já é mais tranquilo. Quando você vai mais... O que algumas pessoas falam, Angola profunda, você vai ver algo mais pesado. Eu vivi num bairro em Angola, em Viana, chamado Grafanil. E tem várias igrejas e tudo mais. Eu estudei numa escola chamada Colégio Além Mar. E teve um dia que choveu muito, cara. Muito, muito, muito. Que o transporte da escola é diferente aqui no Brasil, que as estradas, as ruas, tá tudo asfaltado, meu amigo. Em África não é assim, não. Lamacento, pá e tal. E, cara, a terra como é seca, quando chove fica muito grudenta. E os carros não conseguiam levar a gente. Meu pai não conseguiu e eu me juntei com alguns amigos do colégio e fomos a pé para casa.
Dava uns 4, 5, 6 quilômetros por aí. Andando a pé, tinha perto do ISTA, que é uma faculdade, tinha um negócio de bruxaria. E eu passando aí, cara, é um ritmo inigualável. Não é um batuque só. Uziel, como é que eu vou conseguir distinguir que essa música está sendo usada por Satanás? Primeiro, a letra é muito pretensiosa. Ela pode ser usada para uma pessoa, mas também pode ser usada para um demônio. Do tipo, eu vou me entregar para você, você é tudo para mim. Ai, tá legal, né? Você tá falando isso, só que no mundo espiritual você tá falando, você é tudo para mim, só que do lado oposto. Segundo, essa música é dançante. Porque no mundo espiritual, por mais que a música seja triste, vai ter ritmo. Né? Olha só o que ele diz aqui. Essa música tem uma letra assim um pouco ambígua, né? Tem músicas que você pergunta, essa música é uma música para de um casal de namorados, é uma música romântica ou é para Deus, né? Me coloca no colo, me faz um carinho, me dá um abraço, venha, entre em mim, me possua, me carregue e tal. Mas não é só a letra, aí ele fala também se essa música te leva, tem um ritmo dançante. Então hoje a gente vê o pop rock dentro das igrejas como algo normal, né? Você vê assim aquele balançar, dá aquela vontadezinha de balançar, não é? Mesmo se a minha igreja não permite dançar. Mas o teu corpo é levado a aquele movimento de pêndulo, né? É balançar um pouquinho a cabeça, o pé, as mãos, quando você percebe sem querer já está balançando. Então é uma música dançante. As baladas românticas também que estão dentro das músicas de louvor são músicas dançantes. Veja só o que ele diz aí. É só tecladozinho, não é lo-fi, não é aquilo lá. Até o lo-fi que você tá pensando, que é algo triste, vai ter um ritmo, vai ter conotação rítmica, porque os demônios, eles se movem por ritmos. Pega essa chave, cara, e guarda no teu coração. Demônios se movem muito por ritmos. Não é aquele louvor assim, aquilo é tranquilo. Mas os demônios, estou falando da agressividade espiritual, ritmos. Entendeu? Segundo, terceiro no caso, é você pedir para que o Espírito Santo te mostre. Porque muita coisa que o Zé está falando talvez não faça sentido para algumas pessoas. Vai fazer sentido quando você estiver na tua casa. Depois desse podcast você vai começar a conotar, essa música aqui não, pô. Essa letra aqui não. Essa letra aqui na minha casa não entra. Tem várias músicas do sertanejo, por exemplo. O Zé, qual a diferença de uma música para outra? É você entender a mensagem. A galera pode me chamar de religioso, mas eu não consigo ouvir outra coisa além daquilo que eu estou exaltando ao Senhor. Existem louvores de afrobeat, eu danço. Existem louvores, sei lá, de tudo que você pode imaginar, rock, alternativo, tem. Só que você entende que a mensagem é diferente e até a forma de tocar de um cara cristão para um cara do secular é totalmente diferente. Então aí está, pessoal. A gente vai concluir por aqui este react. A mensagem foi dada, não é? Interessante que no finalzinho aí você observou que o Oziel Abner, esse cantor aí evangélico de Angola, ele disse que é aquela música mais tranquila, que essa música não. Essa música não atrai. Então, essa música, na verdade, como nós lemos a história de Saul no início desse vídeo, a música de Deus, que é uma música calma, uma música que você consegue unir a razão com a emoção, você consegue estar com a sua mente clara para discernir o que você está cantando, para você meditar em Deus. Essa música tranquila, ela afasta os espíritos maus. Ao contrário do rock, pop rock, balada romântica, essas músicas aparentemente tem suaves. Não sei se você já observou que há músicas gospel, músicas evangélicas, né, músicas ditas cristãs, elas começam tranquilas ali, um toquezinho de guitarra, um teclado. Do meio para o final no playback você começa a notar aquela percussão, aquele ritmo, e aquilo vai sobrepondo até a voz do cantor quando você vai ouvir numa igreja, num local aberto. Você não consegue discernir a letra, na verdade. O foco principal está no ritmo, fica no ritmo. Meu querido, meu amigo, eu agradeço a você que chegou até aqui, até o final, não é? E eu quero concluir aqui fazendo um apelo para você, para que procure estudar sobre isso. Como o rapaz falou no final, ele falou assim, olha, procure o discernimento do Espírito Santo, observe a letra, observe o ritmo. A música de Deus é diferente, Deus tem um padrão.
quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, como Paulo falou. Então, tudo entre o povo de Deus, dentro da igreja de Deus, tem que ser diferente do padrão secular, do padrão do príncipe deste mundo. Nós sabemos que esse mundo temporariamente está refém de um dono temporário, né? de um príncipe temporário que é Satanás. Então peça a Deus discernimento e eu convido você a conhecer os louvores, as músicas, os hinos que são tocados na Rádio Web Graça e Salvação. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você baixar. Nós temos aplicativo para Android, para o iPhone, no iPad. Nós temos o site que você pode ouvir no computador, pode ouvir no Smart TV. E temos também o skill para Alexa. Você pode falar para Alexa, ouvir Rádio Graça e Salvação, ela vai começar a tocar para você o melhor da música sacra cristã. Temos o melhor da música adventista e de outras denominações. Músicas com letras, com ritmos que nos fazem buscar uma maior comunhão com Deus, que nos levam a ter uma meditação racional, não é? Na palavra de Deus, na letra que está sendo falada. Nós precisamos melhorar ainda e a luta é grande para conseguirmos boa música, porque isso está em extinção. A boa música, observe que os hinários hoje nas igrejas quase não são usados mais, não é? Aqueles hinos tradicionais que têm história, que têm letra, que têm teologia, que ajudaram tantos grandes homens e mulheres de Deus no passado, estão cada vez mais em extinção. Mas Deus tem um povo fiel, um remanescente fiel, que também continua zelando e preservando pela música. E o meu apelo, o apelo do Graça e Salvação, né, do Ministério Graça e Salvação para você, é que procure orar a Deus, procure apresentar a Deus boa música. Se a música que está sendo cantada no local não agrada a Deus, tente influenciar as pessoas da liderança musical a conhecer sobre esse assunto, a estudar mais sobre isso e a conhecer a boa música, né? A investigar, a pesquisar, a utilizar mais o inário, né? Os hinos do inário, que em muitas igrejas, infelizmente, podemos dizer que ele já morreu, e em outras já foi até sepultado. Mas é possível ressuscitar, é possível haver uma reforma musical na tua vida, na tua igreja. Então, ore a Deus, clame a Deus, busque e comece pela tua casa. A seleção daquilo que você vai escolher para ouvir, para os seus filhos ouvirem. Ou você percebeu aí, não sei se você prestou atenção, mas o Oziel falou que até músicas de criança, ditas evangélicas, gospel, com esses ritmos que estão atraindo espíritos maus para dentro dos lares. E espíritos de todo tipo. Espírito para homossexualismo, para sexualidade. Então, vamos orar a Deus e buscar uma reforma nesta área. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui. Muito obrigado. Foi um vídeo longo, maior do que nós pensávamos, porque a gente foi dando pausa aqui para estar fazendo aqui os comentários. E eu quero convidar você, se não for inscrito, inscreva-se no canal, você que chegou até aqui, deixa um comentário aí, o que você acha desse assunto. A música tanto faz ou temos que realmente buscar uma reforma musical em nossa vida espiritual, não é? Coloque aí a tua opinião, o teu comentário, compartilhe esse link para que outras pessoas possam receber esse conteúdo e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.